Marcos, capítulo 2. E alguns dias depois entrou outra vez em Cafarnaum, e soube-se que estava em casa. E logo se ajuntaram tantos, que nem ainda nos lugares junto à porta cabiam, e anunciava-lhes a palavra. E vieram ter com ele, conduzindo um paralítico trazido por 4. E não podendo aproximar-se dele por causa da multidão, descobriram o telhado onde estava e, fazendo um buraco, baixaram o leito em que jazia o paralítico. E Jesus, vendo a fé deles, disse ao paralítico: Filho, perdoados estão os teus pecados. E estavam ali assentados alguns dos escribas que arrazoavam em seus corações, dizendo: Por que este diz assim blasfêmias? Quem pode perdoar pecados senão Deus? E Jesus, conhecendo logo em seu espírito que assim arrazoavam entre si, lhes disse: Por que arrazoais sobre estas coisas em vossos corações? Qual é mais fácil, dizer ao paralítico: Estão perdoados os teus pecados, ou dizer-lhe: Levanta-te e toma o teu leito e anda? Ora, para que saibais que o Filho do Homem tem na terra poder para perdoar pecados, disse ao paralítico: A ti te digo, levanta-te, toma o teu leito e vai para a tua casa. E levantou-se, e tomando logo o leito, saiu em presença de todos, de sorte que todos se admiraram e glorificaram a Deus, dizendo: Nunca tal vimos. E tornou a sair para o mar, e toda a multidão ia ter com ele, e ele os ensinava. E passando, viu Levi, filho de Alfeu, sentado na recebedoria, e lhe disse: Segue-me. E levantando-se, o seguiu. E aconteceu que, estando sentado à mesa em casa deste, também estavam sentados à mesa com Jesus e seus discípulos muitos publicanos e pecadores, porque eram muitos e o tinham seguido. E os escribas e fariseus, vendo-o comer com os publicanos e pecadores, disseram aos seus discípulos: Por que come e bebe ele com os publicanos e pecadores? E Jesus, tendo ouvido isto, disse-lhes: Os sãos não necessitam de médico, mas sim os que estão doentes. Eu não vim chamar os justos, mas sim os pecadores ao arrependimento. Ora, os discípulos de João e os fariseus jejuavam, e foram e disseram-lhe: Por que jejuam os discípulos de João e os dos fariseus, e não jejuam os teus discípulos? E Jesus disse-lhes: Podem, porventura, os filhos das bodas jejuar enquanto está com eles o esposo? Enquanto tem consigo o esposo, não podem jejuar. Mas dias virão em que lhes será tirado o esposo, e então jejuarão naqueles dias. Ninguém deita remendo de pano novo em roupa velha. Doutra sorte, o mesmo remendo novo rompe o velho, e a rotura fica maior. E ninguém deita vinho novo em odres velhos. Doutra sorte, o vinho novo rompe os odres, e entorna-se o vinho, e os odres estragam-se. O vinho novo deve ser deitado
em odres novos. E aconteceu que, passando ele num sábado pelas searas, os seus discípulos, caminhando, começaram a colher espigas. E os fariseus lhe disseram: Vês, por que fazem no sábado o que não é lícito? Mas ele disse-lhes: Nunca lestes o que fez Davi quando estava em necessidade e teve fome, ele e os que com ele estavam? Como entrou na casa de Deus, no tempo de Abiatar, sumo sacerdote, e comeu os pães da proposição, dos quais não era lícito comer senão aos sacerdotes, dando também aos que com ele estavam? E disse-lhes: O sábado foi feito por causa do homem, e não o homem por causa do sábado. Assim, o Filho do Homem, até do sábado, é Senhor. Marcos, capítulo 2. Alguns dias depois entrou outra vez na cidade, e logo a multidão se juntou. Que quadro vivo da vida de serviço do Senhor. Ele prega-lhes. Era este o seu objetivo e o seu serviço. Veja-se o capítulo 1, 38. Mas, dedicando-se ainda ao humilde cumprimento da tarefa que lhe está confiada, o seu próprio serviço, o seu amor, pois quem serve como Deus quando ele se digna fazê-lo, fazem realçar os seus direitos divinos. Ele sabe qual é a verdadeira origem de todos esses males e pode dar o remédio. Os teus pecados, diz ele ao pobre paralítico, que tinha sido trazido para junto de si, com uma fé que não se detinha perante as dificuldades, perseverando apesar delas, perseverança da fé que é alimentada pelo sentimento da necessidade e pela certeza de que o poder se encontra naquele que procuramos. Os teus pecados estão perdoados. Verso 5. Depois dá uma resposta às murmurações dos escribas e faz calar todos os contraditores. Jesus exerce o poder que o autorizava a pronunciar o perdão do pobre enfermo. É preciso distinguir entre o perdão governamental e o perdão absoluto dos pecados. Simplesmente, tal como é o homem, o primeiro não poderia existir sem o segundo. Mas antes de Cristo ser rejeitado e morto, isto não podia ser plenamente manifestado. As murmurações dos doutores punham em evidência, como doutrina, aquele que estava ali. Tal como o veredito dos sacerdotes, que declarava o leproso limpo, punha o selo da sua autoridade sobre a verdade que Jeová, o único que curava Israel, estava ali. Verso 12. O que Jesus prossegue é o seu serviço, o seu testemunho. E o efeito é tornar evidente que o Eterno está ali e que visitou o seu povo. Era o Salmo 103 que se cumpria quanto aos direitos e quanto à revelação da pessoa de aquele que assim atuava. Jesus sai da cidade, o povo junta-se em volta dele, e de novo ele os ensina. Verso 13. A chamada de Levi dá lugar a uma nova fase do seu ministério. Ele tinha vindo para chamar os pecadores e não os justos. Depois diz-lhes que não podia deitar a nova energia divina em si revelada nas antigas formas do farisaísmo. E havia uma outra razão para isso, a presença do noivo. Podem, porventura, jejuar os convidados para a boda, enquanto o noivo está com eles? Mas dias viriam em que lhes seria tirado o noivo, e seria então o tempo de eles jejuarem. Versos 18 a 20.
Depois disso, Jesus insiste na incompatibilidade dos velhos vasos judaicos com o poder do Evangelho, que não faria senão alterar o judaísmo ao qual pretendiam ligá-lo. Versos 21 a 22. O que sucedeu quando os discípulos atravessavam as searas confirma esta doutrina. As ordenanças perdiam a sua autoridade em presença do rei ordenado por Deus, rejeitado e peregrino sobre a terra. Além disso, o sábado, sinal da aliança entre Deus e os judeus, tinha sido feito para o homem, e não o homem para o sábado. Portanto, Jesus, o Filho do Homem, era Senhor do sábado. Rejeitado como filho de Davi, as ordenanças perdiam a sua força e eram-lhe subordinadas. Como filho do homem, possuidor, aos olhos de Deus, de todos os direitos que Deus tinha conferido ao homem, ele era senhor do sábado, o qual fora feito para o homem. Versos 25 a 28. Em princípio, as coisas velhas tinham passado, mas ainda eram, com efeito, as coisas novas de graça e de poder que não comportavam a antiga ordem de coisas. Mas tratava-se de saber se Deus podia agir em graça e abençoar, em sua soberania, entre o seu povo. Se Deus devia submeter-se à autoridade dos homens, que se aproveitavam das suas ordenanças contra sua bondade, ou fazer bem de conformidade com seu próprio poder e amor, como estando acima de tudo. Devia o homem circunscrever a operação da bondade de Deus? E era ela, em verdade, o vinho novo que o Senhor trazia ao homem. Já estão disponíveis para leitura os comentários do Novo Testamento e do Antigo Testamento de João Nelson Darby. Estão nos formatos de livro, e-book, também aplicativo para o celular Android. Visite o nosso site www.palavrasdoevangelho.com.